essa data simbólica, né? Como disse a Raquel, que marca aí um recomeço para nós, marca esse novo portal, essa nova porta para um novo ciclo. Nós todos temos o hábito, isso é no mundo inteiro, de fazer pedidos, mas também resoluções, né? O que a gente espera da gente mesmo para esse próximo ano, o que a gente espera da gente mesmo para esse novo recomeço, para esse novo ciclo, para essa nova era das nossas vidas, né? E eu tenho segurança em dizer que boa parte de nós que estamos aqui presencialmente ou pelo Instagram, num plano físico também como no plano espiritual, temos nessa data as nossas resoluções próprias. Aquilo que a gente gostaria de fazer a mais, aquilo que a gente gostaria de fazer a menos, fazer exercício, comer melhor, estar mais com a família, trabalhar mais, trabalhar menos, estudar menos, cada um dentro das suas necessidades e anseios, nós temos as nossas resoluções feitas. E, como a Raquel falou, né, uma data que simboliza um recomeço, mas o dia 1º de janeiro não tem nada em si de especial. Não é um dia que tem uma mágica, não é um dia que tem uma força, não é um dia que tem algo em si que nos possibilite esse recomeço. Bem como as segundas-feiras, bem como os dias 1º de qualquer mês, bem como os nossos aniversários. Porém, existe algo chamado efeito do novo começo. A nossa cabeça divide a nossa jornada, a nossa vida, como se fossem capítulos de livros. A gente segmenta a nossa experiência, a nossa vivência. Então, por isso, essas janelas que se abrem, essas portas que se abrem para um novo ciclo, elas costumam sim trazer uma força para que a gente inicie algo. Então, se a gente pensar, né, as segundas-feiras, que é o dia mundial de iniciar as dietas, né, todo mundo começa a dieta na segunda-feira, via de regra, né? E muitas dão certo, né? Dia 1º de janeiro, está todo mundo com sua listinha ali. Dia 1º de janeiro a gente está mais reflexivo, mais pensativo, já nos dias anteriores, né? Como foi esse meu ano anterior, como eu levei, como eu organizei, como eu utilizei esses 365 dias que me foram dados, o que eu consegui conquistar, o que eu falhei em conquistar e o que eu espero de mim para esses próximos 365 dias. Então, tem um efeito psicológico importante que a gente deve levar em consideração e deve se valer desse movimento e dessa força, né? Se nós pensarmos, a reencarnação é também um desses recomeços, né? Uma dessas segundas-feiras. Porque nós falamos assim, já tivemos muitas vidas. Mas não é verdade que nós tivemos muitas vidas. Nós tivemos muitos corpos. Mas a vida é uma só. A vida do espírito, ela é um contínuo. Embora hoje eu seja Milton e talvez na encarnação passada eu tenha sido Maria, mas eu como espírito imortal sou um só, sou uno, sou integral. Eu não fui um naquela época e sou outro agora. Então a gente continua, e continua, e continua, e continua, e indefinidamente continuaremos, porque nós somos imortais. Então também a reencarnação é um desses recomeços, embora não nos faça novas pessoas, mas nos possibilita novas experiências. Então, embora realmente não haja uma mística diferente no dia 1º de janeiro, é válido que nós utilizemos esse efeito psicológico que o reinício traz, né? Esse novo início que nós teremos agora. Então, é um tempo de renovação, mas a gente tem que se perguntar primeiro, sempre, o porquê das coisas. Ok, renovar atitudes para a nova era, mas por que renovar? Para que eu quero me renovar? A gente tem que se perguntar isso. Porque se a gente não pergunta o porquê das coisas, a gente faz de maneira aleatória, sem organização, sem objetivo. Então, por que renovar? Talvez eu esteja muito satisfeito com a minha vida no momento. Não é a regra, temos certeza disso. Não é a regra que a gente esteja satisfeito. Mas talvez eu esteja satisfeito com âmbitos da minha vida, com partes da minha vida. Mas algo a gente tem que ter em mente, levar em consideração. A impermanência no nosso mundo, no nosso estágio evolutivo, é permanente. A impermanência é permanente. Tudo, qualquer coisa que a gente consiga tocar com os nossos sentidos é temporária. Essas cadeiras,
essas árvores lá fora, o nosso próprio corpo físico, dando um exemplo de satisfação, né? Muito presente em nossa vida agora. A satisfação com os nossos filhos, por exemplo, né? A nossa filhinha acabou de completar 2 anos. E como, acredito, a maioria dos pais, nós temos a vontade de parar aquele tempo ali. Perceber como andou rápido até aqui, dá vontade de dar um pause ali, ou pelo menos um slow, né? Vai mais devagarzinho, porque está muito rápido. Só que nós sabemos que parar na infância não é algo que faz sentido. Nós não queremos isso para a nossa filha. Nós não queremos isso para as pessoas que a gente ama, nós não queremos isso para nós. Nós sabemos que a transformação ela é necessária e importante. Usando o exemplo da minha filha, Flor, eu sei que é necessário que ela cresça, eu sei que é necessário que ela tenha as próprias experiências dela. Algumas vão me envolver, outras não. Serão alheias à minha vontade ou mesmo à minha participação. E eu sei o quão necessário e importante isso é. Então, a impermanência, ela é permanente na nossa vida, no nosso mundo, né? Como dizia o Heráclito ali, o pensador grego, um homem não banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez, nem o homem nem o rio são os mesmos, né? As águas já passaram e o homem já viveu outras experiências, ainda que 1 segundo depois, ele já é outro. Nós somos outros. Desde que eu comecei a falar aqui, eu já me modifiquei, vocês já se modificaram, todos nós estamos nos modificando e tudo está se modificando o tempo inteiro. As células do nosso corpo, elas são completamente trocadas de tempos em tempos. A nossa mente nem se fala, o tempo inteiro nós temos novos aprendizados, novas experiências que nos levam à mudança constante. E assim deve ser, porque a mudança é uma lei divina. A lei do progresso rege as nossas vidas, rege as nossas existências. Lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec nos traz a lei do progresso, em forma de seus questionamentos para os espíritos, uma resposta dos espíritos vai falar assim: o homem tem que progredir incessantemente. Se progride, é porque Deus assim o quer. Então, é necessário que a gente progrida. Tudo está transitando para frente o tempo inteiro. Tudo na natureza, tudo na criação, tudo no universo, no nosso planeta, no planeta próximo, no planeta mais distante, em qualquer galáxia, em qualquer lugar, tudo está se movimentando, com exceção de Deus, no sentido de progredir. Porque Deus não é impermanente, Deus é permanente. Deus é a perfeição. Ele, essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas, não se transforma, não se modifica. Se isso ocorresse, provavelmente nós viveríamos um estado de caos, onde nada é certo. Por isso tudo transita na direção de Deus. Tudo progride na direção desse Criador, na direção desse amor. Tudo se transforma. Ah, mas em 2023 eu só errei, eu só fiz aquilo que eu não devia, eu só fiz aquilo que eu não queria, eu só fiz aquilo que eu sabia que era incorreto. Ainda assim, as experiências decorrentes desses erros, decorrentes desses fracassos, também nos impulsionarão para frente. O sentimento de que nós falhamos, o sentimento de que nós não fizemos o que poderíamos fazer, também é um combustível para que a gente recomece. E por isso a importância desse portal do tempo. Do dia 1º de janeiro, do dia 2, do dia 3, do dia 9, do dia 31 de dezembro, de qualquer dia, mas usando simbolicamente essa data. É importante que nós façamos essa reavaliação constante, sabendo que transitamos todos na direção de Deus, querendo ou não. Indo de bom grado, indo de boa vontade, ou indo que nem aquela criança que acorda às 6 da manhã no dia chuvoso, dizendo: mamãe, papai, deixa eu ficar hoje, só hoje, só hoje. Mas vai, os pais que amam não vão permitir que seus filhos deixem de fazer algo que é importante para eles. Assim também Deus não vai permitir que a gente fique estacionado, e muito menos que a gente retroaja. Olha lá o que diz o Livro dos Espíritos, né? Que a gente não pode voltar à infância, a gente não dá passos para trás. Nós só damos passos para frente. A gente pode estagnar essa caminhada.
A gente pode se atrasar, a gente pode se atrapalhar, a gente pode andar em círculos. Não andar para trás, mas andar em círculos. E a maioria das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos decorrem exatamente dessa nossa atrapalhação em caminhar, no sentido que a nossa consciência e que o nosso coração já nos aponta, que esse nosso DNA divino já nos aponta. Então, esse progresso, essa mudança é uma lei. E nós temos como impulso para que essa lei se cumpra em nós e ao nosso redor algo muito importante, mas muito incômodo, que é a insatisfação. Eu disse que talvez alguns de nós estejam satisfeitos em algum âmbito da vida, embora saibam que as coisas se transformam naturalmente. Mas acredito que seja difícil, se não impossível, achar alguém que fale: tudo na minha vida está maravilhoso, perfeito, exatamente do jeito que deveria ser. Ou, pelo menos, que passe muito tempo falando isso, sem perceber que está estagnado. Nós, como temos a transformação ao nosso redor e em nós, a insatisfação é um motorzinho que existe dentro de nós. Faz parte desse nosso DNA divino, faz parte da nossa programação. Olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, Kardec vai fazer o seguinte comentário: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Nessa fase, nós não somos muito ou nada diferente dos animais, de forma geral. Apenas a preservação, apenas a conservação e a multiplicação. Isto e nada mais. Porém, ele continua: Deus, porém, lhe deu a mais do que o outorgou aos animais. Então, existe algo na programação humana diferente do que existe na programação do gatinho, do cachorrinho, do leão, da bactéria, da planta. Existe algo diferente. O que é? O desejo incessante do melhor. Então, nós temos um desejo de que as coisas melhorem, mesmo quando está tudo aparentemente bem. Tem algo em nós ali dizendo: pode melhorar, tem algo para ser feito, tem uma caminhada, tem outro passo. A gente não consegue ficar parado muito tempo, e isso faz parte do que nós somos, isso é necessário para nós. No mundo físico, isso é o que nos traz os avanços científicos, a forma da gente se proteger da natureza, das intempéries, de forma inteligente, a forma da gente proteger uns aos outros, a medicina, a ciência de maneira geral. E no mundo moral, no mundo espiritual, não no mundo espiritual fora de nós, no mundo espiritual em nós, nós somos espíritos, apenas estamos encarnados. É essa vontade de estar sempre melhorando. A gente sabe que nós não somos uma obra finalizada, nós sabemos isso. Ainda que conscientemente a gente ignore isso, algo em nós nos aponta a necessidade da melhora contínua. O Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro, acredito que muitos de vocês conheçam, ele faz uma comparação com aquele brinquedinho, não sei se vocês lembram da infância, que é uma cartelinha com 9 espaços, só que um desses espaços ele é vazio, os outros são preenchidos com uma pedrinha, e a gente consegue movimentar essas pedrinhas dentro dessa cartelinha, desse joguinho, né, para formar uma imagem. E aí ele fala o seguinte: se não tivesse esse espaço vazio, a gente não conseguiria movimentar, a gente não conseguiria mexer. Esse vazio é necessário porque nos dá o espaço de movimento. Isso não existe no cachorro, por exemplo, né? O cachorro não consegue, ele não pode, não faz parte do que ele é, da essência dele, acordar de um dia para o outro e falar: poxa, eu levei minha vida até aqui dessa forma, eu fiz xixi no sofá, eu cavei as plantas, mas eu sei que isso não está certo, eu posso ser melhor, né? Ou então o galo acordar e falar: eu cacarejei a vida inteira, agora eu quero cantar que nem um bem-te-vi, quero ser diferente. Isso não faz parte da programação dos animais. A programação deles já está posta, está completa. Eles estão progredindo, sim. Tudo na natureza transita para Deus, lembremos, tudo está progredindo.
mas numa velocidade diferente da nossa e num momento diferente do nosso. E o que nos impulsiona é essa insatisfação, saber que a gente pode ser mais. Então muitas vezes a gente toma por um castigo, um empecilho, uma dor, um sofrimento, esse nosso vazio. Mas olha só que interessante, quem tem vazio existencial, quem tem crise moral, significa que já caminhou. Porque quem acha que o que está fazendo hoje está bom e basta, falta entender muita coisa, falta compreender o quanto tem de caminho para frente. Então, se a gente está sofrendo, talvez, no dia de hoje, pensando um ano que não foi tão bom, pensando quão melhores nós poderíamos ter sido, é importante aproveitar essa dor. Existe um motivo divino para essa dor. Existe um propósito para esse incômodo e para essa satisfação, que é nos impulsionar em direção a Deus, é nos ajudar a progredir. Então, nós temos a insatisfação como esse impulsionamento. E nós temos também que lembrar que a encarnação, para nós que somos espíritos encarnados, ou para aqueles que estão por encarnar, fazendo suas resoluções, não para o ano novo, mas para a vida nova, para o corpo novo, a reencarnação ela é uma grande obra, ela é um grande movimento, envolve muitos trabalhadores, envolve muita tecnologia. A gente acha que as coisas acontecem de maneira mágica, né? O espírito vai criar alguma coisa, faz que nem o gênio da lâmpada, dá uma esfregadinha lá, cria um pozinho e a coisa está posta, está feita. Não. Tem muito trabalho envolvido em cada movimento do plano espiritual, e a reencarnação é um grande movimento. É importante a gente lembrar disso para que a gente não fique aqui à toa. Alguns movimentos a gente faz à toa. Movimentos que nos custam pouca energia, a gente faz sem perceber. Exemplo, esperando numa fila, a gente fica aqui, né? Clicando uma caneta, apertando uma bolinha, estalando os dedos, coçando as costas, fazendo um alongamento. A gente faz movimentos à toa, principalmente quando a gente está entediado. Mas você não sai da sua casa às 5 da manhã de carro à toa. Você sai porque teu filho está doente e você tem que levar ele no hospital. Você não tira todo o dinheiro que você poupou por 10 anos lá da sua conta à toa. Você faz isso porque você vai comprar uma casa. Então, grandes movimentos implicam grandes propósitos. Existe um grande porquê se eu fiz isso. Para que a gente não caia naquela história interiorana do homem que está ali observando o campo, e ele olha dois sujeitos que chegam perto, vão se aproximando dele. Um está cavando um buraco, e o outro atrás vem tapando os buracos que foram cavados. E ele fica observando aquilo ali 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, intrigado, o que esses caras estão fazendo? E ele vai lá perguntar: meu amigo, me desculpe, mas o que está acontecendo, né? Vocês estão abrindo buraco, fechando buraco. E aí um deles responde: olha, a minha função é abrir o buraco, a função dele é fechar o buraco. A gente não tem culpa se o cara que ia colocar sementes faltou. Então, era para acontecer algo ali. Faltou a pessoa que ia colocar semente e ninguém se questionou. Faz sentido esse nosso movimento? Se questionar o porquê desse movimento. E qual é o porquê da nossa reencarnação? Vamos lá, novamente, ao Livro dos Espíritos, questão 132. O Kardec pergunta exatamente qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que a gente está aqui nesse corpo? Se é tão complexo, se é uma operação tão melindrosa, tão difícil, nós estarmos aqui, se é necessário que a gente seja avalizado. Vocês sabiam que a gente é avalizado? Alguém vai lá e fala: olha, eu me responsabilizo pela encarnação do Milton, eu vou estar lá com ele, ele tem esses objetivos aqui. 1, 2, 3 espíritos nos possibilitam essa experiência aqui. Se tem todo esse aparato por trás, qual é o propósito então? Kardec pergunta isso: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta dos espíritos: que resposta completa, que nós devemos lembrar, sobretudo quando a gente está falando de reinício, de renovação. Deus lhes impõe a encarnação, lhes impõe. Então entendemos aí que a encarnação
é algo compulsório, é necessário para esse movimento de progresso e aproximação com Deus. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui fazendo um movimento qualquer, nós não estamos aqui também a passeio, a descanso, a diversão, nós estamos aqui a trabalho, muito trabalho, o trabalho do nosso aperfeiçoamento, esse é o propósito. Mas existe um complemento da resposta. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que fantástico isso. Suportar, não no sentido daquele, eu suporto, né? Eu suporto fulano, eu suporto ciclano, eu suporto tal situação. Suportar é dar suporte, é fazer parte do trabalho, da sustentação. Como essas colunas que suportam toda essa estrutura aqui. Então nós somos colunas de suporte para a obra da criação divina no planeta Terra. E a gente se achando pouca coisa. Nós temos uma importância vital na transformação que está acontecendo no nosso planeta agora. Nós não estamos aqui encarnados no movimento em que a Terra está se transformando por acaso. Acaso não existe. Acaso é uma ilusão. Tudo tem propósito, tudo tem porquê na criação, na obra divina. E nós temos como propósito suportar a parte que nos cabe nessa obra. Cabe a cada um de nós perguntar, mais uma vez evocando o Cortella, né? Qual é a tua obra? Ele tem um livro chamado assim, né? Qual é a tua obra? Qual é a parte que nos cabe nessa transformação? Qual é a parte que nos cabe nesse movimento? Qual é a parte que nos cabe nesse trabalho? E aí, devemos trazer para as nossas reflexões, então, de fim de ano, né? E de recomeço. Eu estou cumprindo o objetivo número 1, que é o de autoaperfeiçoamento, esse é o primeiro objetivo. Eu estou trabalhando para ser, não um Milton, no dia de hoje, com a idade que eu tenho, na família que eu estou, com o CPF ali que eu estou registrado, com o tipo sanguíneo que hoje está no meu corpo. Não apenas isso, mas um espírito imortal, melhor. Eu trabalho para isso. Eu lembro disso, que eu sou um espírito imortal. É o que nós devemos nos perguntar. E a parte número 2 desse propósito. Tem uma obra gigantesca acontecendo ao nosso redor. Eu fui convocado como trabalhador. Nós fomos convocados como trabalhadores. Nós estamos fazendo a nossa parte para suportar o que nos cabe nessa obra. Se é varrer o chão, se é pegar um balde d'água, se é passar um reboco numa parede, se é incentivar aqueles que estão mais à frente, seja lá qual for o trabalho, nós estamos fazendo esse trabalho. Então é importante que a gente se faça essas perguntas. E a gente vai se distraindo. A gente vai esquecendo desses propósitos, né? O Emmanuel fala isso pra gente lá no livro Vinha de Luz. Ele vai falar o seguinte: o nome do capítulo é o Para o Alvo, capítulo número 50 do livro Vinha de Luz. E o Emmanuel diz: espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, olha só, lembrando, todos nós, isso aqui é sobre todos nós, né? Trabalhador é o Chico Xavier, é o Divaldo Franco. Trabalhador são aqueles ali, os expositores, os políticos, os religiosos. Trabalhador são aqueles que fazem todo o trabalho comunitário, que estão à frente ali de ONGs. Não, cada um de nós, em nossas famílias, em nossa vizinhança, em nossos trabalhos remunerados, em nossos grupos de amizade, em nossos grupos de WhatsApp, aonde quer que a gente tenha relação. Ah, então quando eu estou sozinho no meu quarto? Não. Sim, porque aí nós estamos em relacionamento conosco mesmos, além daqueles que estão ao nosso redor no mundo espiritual, e que talvez a gente não esteja vendo. Em todos os lugares existe uma obra a ser feita. Então nós somos esses trabalhadores aqui. A maioria deles, diz o Emmanuel, desses trabalhadores, contudo,
abrange operários fugitivos. Operários fugitivos, olha só. O cara é contratado para trabalhar na obra e vai lá na padaria, passar o dia lá comendo pão, fazendo qualquer outra coisa, vai para a praia, vai para o cinema. Operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias, esquecem as finalidades da permanência na Terra. A finalidade da permanência na Terra. Nós esquecemos de perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta tão essencial das nossas vidas. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui agora? Então, o Emmanuel vai falar aqui para a gente desse esquecimento, dessa distração, dessa procrastinação, que são empecilhos para essa renovação de atitudes para a nova era, o tema da nossa palestra. Mas para a gente abrir um parênteses aqui, puxar um fio, o que é essa nova era? O que é isso? A gente fala de nova era, né, que tem aquele movimento New Age, né, tem décadas que a gente ouve falar de uma transformação. O que é essa nova era? Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando a gente fala de nova era, nós, espíritas, estamos falando do mundo de regeneração. Nós estamos falando do próximo patamar em que nós nos encontraremos enquanto sociedade global no planeta Terra. É essa obra que está acontecendo, a gente está passando de um degrau para o próximo. A gente vem numa escala de ascensão, não só indivíduos, mas também coletividades. E a coletividade do nosso planeta está passando para esse novo estágio. Essa é a nova era que a gente fala. E como que é isso, esse planeta de regeneração? A gente está saindo, didaticamente, os espíritos nos explicam uma escala de classificação dos planetas. Planetas primitivos, a gente pode pensar ali nos homens das cavernas, naquela coisa bem primal, bem feral, bem animal. Essa parte aqui onde a gente só estava preocupado com catar alimento e se proteger dos inimigos. Na sequência, vem o degrau em que nós nos encontramos nesse exato momento, que é planeta de provas e expiações. O nome já diz. É um lugar onde o mal se sobrepõe ao bem, onde essa animalidade ela ainda está muito presente. E o próximo passo, para onde nós estamos nos encaminhando, o mundo de regeneração. E o que acontece nesse mundo de regeneração? Então, Santo Agostinho vai falar assim para a gente, lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Bom, nós encarnaremos, a gente ainda vai ter as nossas necessidades aqui. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Então ainda vai ter toda essa regência pelos desejos, ainda meio com passinho ali no animalesco, né? Porém, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que a sufoca. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, olha que frase linda, em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, compreendendo-lhe as leis. Então nós percebemos que ainda é um mundo bastante diferente daquele que nós vivemos. É importante a gente ter essa noção para sabermos em que ponto nós estamos e em que ponto nós queremos chegar. Isso nos direciona o movimento. Isso nos possibilita ter essa ideia de plano concretizado. Bom, eu sei que existe um planejamento. Eu tenho que fazer algo agora, mas aonde que a gente quer chegar? A gente não souber onde a gente quer chegar, como diz lá o gato da Alice, qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. Então é aqui que a gente quer chegar, por hora, né? Por hora, porque existem outros patamares, mas esse é o que nós estamos nos encaminhando agora. Então, esse é o futuro que a gente busca, o futuro. Porém, minha amiga Flávia me compartilhou comigo na quinta-feira, né, quando eu estava divulgando a palestra, a música do Gil, que embora muito fã do Gilberto Gil, eu não conhecia ainda, chamada Era Nova. E como tudo que o Gilberto Gil faz, muito lindo, harmonicamente, e muito bem escrito, com uma
profundeza das palavras muito grande. E olha o que ele vem dizer nessa música, na chamada Era Nova, Gilberto Gil. Falam tanto numa nova era, quase esquecem do eterno é. Olha o que ele está dizendo para a gente. Isso serve muito para nós que temos o desejo de ascensão espiritual. A gente acaba, às vezes, focando muito no um dia vai acontecer, um dia eu serei, um dia seremos. Esquecem do eterno é. Porque a gente está fazendo algo agora que vai repercutir nesse futuro. E é o que ele fala mais à frente na música. A verdade sempre está na hora. A verdade sempre está na hora, no presente. Embora você pense que não é. E agora, olha a metáfora do poeta. Como seu cabelo cresce agora, sem que você possa perceber. Vocês já pensaram nisso? O cabelo da gente está crescendo agora? E se a gente deixar aí assim, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas ele está crescendo agora ele está crescendo, microcentímetros. Qual é a mensagem aqui? Esse mundo do futuro, onde em todas as frontes a gente vai ler a palavra amor, em que a gente vai estar liberto dessas paixões desordenadas, como diz Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é um lugar em que um belo dia a gente vai adentrar, que alguém fez, que alguém construiu, que alguém deixou lá bonitinho pra gente, e um dia vai falar, meus amores, entrem, que a casa está pronta para vocês. É algo que a gente está fazendo nesse exato minuto. É algo que a gente está fazendo com as nossas famílias quando a gente acorda para tomar café da manhã. É algo que a gente está fazendo quando a gente pensa, como é que vai ser meu dia hoje, quando a gente abre a porta de casa e sai. É algo que a gente está fazendo no trânsito, é o que a gente está fazendo como cidadãos, é o que a gente está fazendo nos nossos trabalhos, quando lava uma louça, quando limpa uma casa, quando cuida de uma criança, quando cuida de um idoso, quando compartilha o conhecimento ou deixa de compartilhá-lo. É em cada segundo do nosso eterno do nosso presente, é que nós estamos fazendo essa construção para o futuro. Então não é lá um dia, um mundo de regeneração, é como nós estamos fazendo ele agora. É como que essa obra está se dando agora, e mais uma vez, lembrando, né? Como nós estamos levando a parte que nos cabe nessa grande obra. Então, obrigado, Flávio, pelo compartilhamento, porque veio muito a calhar aqui com a reflexão. Agora bem, nós sabemos que existe um caminho a ser feito, nós sabemos que existe um plano de futuro, nós sabemos que existe algo para ser feito hoje para que a gente chegue, então, nesse futuro. Mas como? Como, então, renovar as atitudes? Eu entendo que eu sou um espírito imortal, eu entendo que existe uma transformação íntima a ser feita em mim, eu entendo que existem atitudes que eu devo renovar, mas como que eu faço isso? A primeira questão, como sempre, é a definição dos objetivos. É lembrar que a gente precisa chegar lá, lembrar constantemente. E como o Emmanuel já nos disse aqui, a gente se distrai desse objetivo. E olha só que interessante, tem uma pesquisa do IPEC, que é um Instituto de Pesquisa Tecnológica, de Pesquisa Social, que foi em 2021, olha só, já no pós-pandemia. Essa pesquisa buscou saber com brasileiros de diferentes estados quais são as resoluções mais presentes, aquelas que mais se repetem para esse ano novo. Era de 21 para 22, né? 2021 para 22. Quais são aquelas que mais se repetem? O que mais aparece? O que vocês acham que apareceu ali? Perguntando para os brasileiros, o que o brasileiro está se propondo a conseguir, ou a fazer, ou a transformar para o próximo ano. Não é surpresa, mas é um triste dado, que a grande maioria, 33%, o foco era dinheiro, ganhar mais dinheiro. Em 2022 eu quero ganhar mais dinheiro. Saindo e ainda dentro de uma pandemia que matou milhares e milhares de pessoas. Olha só a nossa cabeça. Depois, em segundo lugar, vinha a carreira. Eu quero alavancar a minha carreira. Também tem a ver com dinheiro, status, poder. Não é que esses objetivos não sejam importantes para a manutenção da nossa vida aqui, mas eles não poderiam ser prioritários. E aí só depois vem questões relacionadas à saúde.
eu vou fazer mais exercício, eu vou comer melhor. E só depois vem questões relacionadas a resoluções íntimas, morais ou espirituais, mudanças de hábitos. Olha só, a gente não prioriza, sendo que o nosso objetivo aqui, o nosso principal objetivo é o aperfeiçoamento. Então olha como a gente de fato está distraído, olha como a gente de fato esquece o que a gente é, a nossa essência de espíritos. Bom, eu estou no corpo, então eu preciso de uma casa, eu preciso de um trabalho que sustente essa casa, eu preciso da segurança, eu preciso da comida, eu preciso também da diversão, do lazer, mas só isso? E principalmente isso não poderia ser. E daí a gente vê as nossas dificuldades, as nossas dores e sofrimentos decorrente dessa nossa atrapalhação, decorrente desse nosso esquecimento, dessa nossa condição de operários fugitivos da obra. Porque a nossa consciência nos acusa. Então, existe uma bússola divina nos apontando para um norte luminoso, um norte de aperfeiçoamento, e existe um ego puxando para o outro lado. E a gente está ali, ó, nessa corda, o desejo animal para um lado, o desejo angelical para o outro. Passamos uma reflexão muito além daquela do diabinho e do anjinho, porque isso implica agentes externos, né? Um me fala uma coisa, outro não, somos nós. É a nossa essência que nos diz, você pode e vai ser mais. Mas uma outra parte de nós, ainda conectada ao nosso passado animal, puxando apenas para a satisfação dos desejos. Então a gente fica nesse meio campo, postergando a nossa caminhada, né? Um outro ponto de como fazer. Então, primeiro, definição do objetivo. O objetivo principal nosso é a perfeição, é o aperfeiçoamento. Então, algo que nós devemos refletir no dia de hoje é como nos melhorar, como nos aperfeiçoar, como sermos espíritos melhores. Como é que eu garanto que lá, depois do túmulo, eu vou sentir que eu sou alguém melhor do que eu estava lá no berço, depois da maternidade? Essa é a reflexão mais importante que nós fazemos. Primeiro, então, definição de objetivos. Segundo, fazer, ao invés de não fazer. Olha que interessante isso. A nossa mente, ela não processa bem o não, né? Tem um experimento que é feito com pais, que é o seguinte: os pais têm que entrar numa sala, o filho ou a filha, criança, vai estar em cima de um caixote dentro dessa sala. O objetivo dos pais é fazer com que as crianças não desçam no caixote. Eles vão ter que falar qualquer coisa para garantir que isso aconteça. Essa foi a instrução dada aos pais. Parte dos pais e mães entram ali dizendo, filho, não desce do caixote, né? A maioria desses desceu do caixote. Outros pais e mães entram dizendo, filho, fica aí no caixote. A maioria desses ficou no caixote. Então, o nosso cérebro processa muito melhor o sim, o faça, do que o não faça. Isso não vale apenas para criança. Quer ver, para a gente ter uma ideia? Eu vou propor aqui um exercício para vocês. Não pensem no macaco azul. Quem pensou no macaco azul? Não pensem no macaco azul, o macaco azul vem instantaneamente. Agora, se eu não quero que vocês pensem no macaco azul, eu falo, pense no elefante rosa. Pense no elefante rosa. Então, o sim é muito mais poderoso. O sim nos leva à ação, de fato, e não a focar naquilo que é negativo, né? Tem uma pesquisa que foi feita lá na Universidade de Estocolmo, lá na Suécia, foi feita com 1.066 pessoas, também referentes a desejos, resoluções de ano novo. Esses psicólogos, estudiosos ali, entrevistaram essas 1.066 pessoas e acompanharam elas durante o ano subsequente. E, num primeiro momento, eles perguntaram quais eram as resoluções que elas estavam fazendo para esse ano novo. E acompanharam durante os 12 meses para ver a taxa de sucesso, né? Quem cumpriu aquilo que se propôs a fazer e quem não cumpriu. Quando eles catalogaram, eles dividiram essas resoluções de ano novo em duas. Parte
objetivos de evasão, é sair. Então assim, no próximo ano eu quero parar de fumar. No próximo ano eu quero comer menos doce. No próximo ano eu quero deixar de fazer alguma coisa. São objetivos de evasão, o não. E outra parte dos objetivos eram objetivos de aproximação. No próximo ano eu vou fazer exercício 3 vezes por semana. No próximo ano eu vou comer vegetais todos os dias. No próximo ano eu vou tocar violão todas as noites. O sim, a ação. Esses objetivos de aproximação, os objetivos do sim, do fazer, do conquistar novos hábitos ao invés do deixar de ter maus hábitos, eles tiveram uma taxa de sucesso 25% maior. Justamente porque a gente é mais propenso a fazer algo novo do que deixar de fazer algo velho. E aí a gente vai tendo a ideia da substituição dos hábitos. E o que nos diz a doutrina espírita sobre isso? O Livro dos Espíritos, questão 646. O Kardec pergunta o seguinte: é suficiente ao homem deixar de fazer o mal ou não fazer o mal para agradar a Deus? Olha o que os Espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então não é apenas deixar de fazer algo ruim, é fazer algo bom. E na medida em que eu me proponho a fazer coisas boas, eu substituo as coisas ruins que há em minha vida. Quando eu me proponho a ter boas atitudes, eu substituo as más atitudes que eu tenho. Quando eu prezo e eu construo bons pensamentos, eu substituo os maus pensamentos. Quando eu alimento bons sentimentos, eu substituo os maus sentimentos que existem em mim. E com isso a gente vai tendo a ideia, a gente vai percebendo que o mal ele não existe por si só. O mal não é algo que existe por si só. O mal é a ausência do bem. É a ausência de algo bom em nossas vidas. Por isso, o preencher com o bem, o fazer o bem, o me encaminhar para o bem, tira o espaço do mal, exatamente como o calor tira o espaço do frio. O calor substitui o frio. O frio não é algo por si só. Se a gente vai lá no Ártico, não existe algo que seja o motivador do frio, em essência por si só, mas existe a ausência do calor. Assim também o bem em nossas vidas. Então, o fazer o bem e não apenas o deixar de fazer o mal. É um convite para nós. E o próximo como? Então falamos da definição dos objetivos, falamos de fazer ao invés de apenas deixar de fazer. E aí nós temos o motor da nossa transformação como terceiro ponto. O motor da nossa transformação, o motor da nossa existência é algo chamado vontade. Vontade é o que a gente tem à disposição em qualquer lugar, em qualquer momento, para que a gente consiga alterar algo em nós, se não o exterior, ou como a gente reage ao que vem do exterior, o que está dentro de nós. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, o Kardec faz uma pergunta que é bem categórica. O Kardec não é muito direto nas perguntas dele, né? É interessante a gente perceber a forma como ele faz as perguntas. A gente aprende até nos questionamentos que são feitos lá no Livro dos Espíritos. E ele faz uma pergunta muito direta. Pergunta assim: pode o homem por si mesmo fazer as transformações que precisa fazer? Olha como é curta, mas é direta a pergunta. Pode o homem por si mesmo? Então nós temos em nós a força para mudar, a força para melhorar, a força para alterar algo em nós? E aí os Espíritos respondem o seguinte, que eu acho constrangedor isso aqui pra gente, eu fico constrangido toda vez que eu leio essa resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Ai, dói, né, quando a gente lê isso. Como assim? Esforços pequenos, falta vontade. Mas a gente não quer melhorar? A gente não tem a vontade de ser melhor?
A gente deve se perguntar, será que não tem outras vontades que são maiores na nossa vida? Quando a gente faz parte dessa estatística aqui das resoluções, em qual fatia será que a gente está? Será que a gente também não está nessa dos 33%, 50% ali que foca no material? Qual vontade é preponderante? Qual vontade se sobressai em nós? Lá no livro Nosso Lar, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, a primeira parceria dele com o espírito André Luiz, o André Luiz ele narra toda a trajetória dele de desencarne, de retorno ao plano espiritual, de sofrimento nas regiões ali umbralinas, 8 anos disso, e depois é resgatado, vai para a colônia espiritual de Nosso Lar, onde ele é amparado, onde ele é educado, onde ele começa a trabalhar, e chega um momento que ele começa ali a colocar as coisas no eixo, ele começa a organizar a vida dele, a entender o passado e a ter planos para o futuro. E ele sente uma falta tremenda da mãe dele, que havia desencarnado bem antes dele. Só que a mãe do André Luiz, ela está num outro patamar, ela está num outro lugar superior à colônia Nosso Lar. A gente vê o livro, o filme, e a gente tem a ideia assim, de que Nosso Lar é o paraíso, né? Ali é o paraíso. Nosso Lar é uma colônia, assim, uma instância que está coladinha ali no umbral, resgatando as pessoas que estão sofrendo muito e em processo de reeducação. Já é muito melhor do que quando a gente vê, por exemplo, a nossa estrutura social, né? Mas ainda é apenas uma instância. A mãe do André Luiz está numa instância superior. Para ele visitar ela, ele tem que, olha só que interessante, né? Ele tem que dormir, espírito desencarnado. Ele dorme, e aí ele deixa a parte grosseira do perispírito lá e vai com a parte mais purificada para visitar a mãe dele nessa instância superior. Meio que num sonho ali, pensando que tem um barqueiro que está levando ele, né? E aí ele consegue visitar a mãe está nesse lugar. E ele começa a sentir falta da mãe, sabendo do amparo, desse sol, que é o amor da mãe, né? Nós vimos isso no desenho infantil com a nossa filha hoje. O sol, que é a presença da mãe. E ele sente falta desse calor e desse sol. E ele fica ali o tempo todo falando, quando é que eu vou ver minha mãe? Minha mãe não vem me visitar, eu não posso ir até ela, como é que eu faço? E aí o Lísias, que é um trabalhador de Nosso Lar, que ficou muito próximo, muito amigo do André Luiz, ele fala assim, André, lembra sempre que em matéria de realização, existem 3 coisas que não podem faltar. Para realizações nobres, existem 3 requisitos fundamentais. Desejar, saber desejar é o segundo, e merecer é o terceiro. Desejar, saber desejar e merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então não é só querer, é saber querer. É saber que o querer, o desejar, ele é uma potência em nós. Então nós temos uma responsabilidade muito grande no uso dessa potência, dessa ferramenta. Como nós estamos utilizando o nosso desejo? Então, como saber querer? Como que eu uso esse motor de maneira coerente, de maneira correta, de maneira que se alinhe aos meus objetivos de purificação e melhoramento, de renovação de atitudes. A Hermance Dufour, que é um espírito desencarnado, ela escreve livros psicológicos maravilhosos. Tem um livro específico que é o nome já é maravilhoso, né? Reforma íntima sem martírio. Reforma íntima sem martírio. E ela vai falar para a gente sobre a disciplina dos desejos, é o nome desse capítulo do livro. Disciplinar os desejos. E ela fala que a disciplina dos desejos tem 2 componentes psíquicos, 2 componentes mentais, que são a contenção e a repetição. Conter e repetir, conter e repetir. A contenção, na contenção, diz a irmã, é utilizado todo o potencial da vontade ativa. Olha só, utilizar toda a potência da nossa vontade. E esclarecida, com a finalidade de assumir o controle sobre as fontes energéticas de teores primários e suscetíveis a causar danos aos propósitos que acalentamos. Olha que interessante que ela fala. Então, é usar a potência da nossa vontade para assumir o controle. Lembra que o Santo Agostinho fala que no mundo de regeneração nós estaremos livres das paixões descontroladas, paixões desordenadas? Como que a gente faz isso?
A vontade ativa e esclarecida. Então nós temos um trabalho de burilamento da nossa vontade, melhorar a nossa vontade, afinar essa ferramenta da vontade. Perdão, isso é a contenção. E há a repetição. A repetição é a força que coopera na dinamização dos exercícios formadores de hábitos novos, com os quais desenvolvemos os valores divinos depositados na intimidade desde a criação. Então, olha, desenvolver os potenciais que estão em nós desde a criação, a latência, a perfeição, ela está em cada um de nós. Assim como a nova era está no eterno como o Gil diz, essa perfeição espiritual, ela está em nós. Da mesma forma que o carvalho enorme está dentro da sementinha pequenininha. É a potência que existe em nós. E ela fala de conter e repetir. Conter e repetir. Isso talvez nos chateie um pouco, né? Porque a gente gosta de fórmula. A gente gosta de resposta fácil. A gente gosta que alguém fale assim pra gente, olha, basta você fazer isso por um dia e a tua vida toda vai estar resolvida, né? Mas não é assim. Não é assim, porque o trabalho de autotransformação ele é árduo, como todo grande trabalho de construção, de plantio. Todos esses trabalhos implicam tempo, contenção e repetição, disciplina da vontade. Isso chateia muito a gente, né? Porque é esforço. A gente não gosta de fazer esforço, a gente gosta de pouco esforço. Mas nós estamos, lembremos, a trabalho. E por isso é importante a fé. Porque a fé, ela nos dá uma perspectiva. Eu sei que eu vou chegar. Eu sei que é possível. E é só sabendo que eu vou chegar que eu consigo hoje ficar tranquilo, pensando, não vai ser sempre assim tão difícil. Eu vou evocar uma memória que eu acredito que está presente em todos nós, uma memória de infância. A seguinte situação. A gente está fazendo alguma coisa na casa, a mãe da gente chama para a gente levar um balde cheio de água de um aposento a outro. Normalmente esse balde foi enchido ali ou no banheiro ou no quintal, dependendo se é apartamento, casa, se tem quintal ou não. E tem que ser levado para uma varanda, para um terraço, para outro lugar. Nós somos pequenos, o balde é grande, ele está cheio d'água. Hoje, como adultos, talvez a gente consiga colocar ele aqui na lateral do corpo e ir andando assim com ele meio penso, ou colocar à frente do corpo. Mas como crianças, só tem uma opção, que é aquela posição constrangedora e dolorosa de colocar o balde no meio das pernas, né? A gente com a perna aberta, naquela posição de caranguejo, segurando esse balde e andando pela casa ali, balançando. No começo desse movimento, o nosso objetivo é não derramar uma gota ali. Não vou derramar nenhuma gota. Do meio para o final a gente só quer chegar, vivo, né? Porque o sangue vai subindo para a cabeça, a cara fica vermelha, os nós dos dedos ficam brancos, a gente fica sem sangue nas mãos, começa a dar uma falta de ar. Só que o que acontece? Por que não há o desespero? Porque a gente sabe que está indo do ponto A para o ponto B. A gente sabe que esse esforço é grande, mas ele tem término. A gente sabe que não vai ser sempre assim tão doloroso. Eu vou chegar com esse balde lá, mesmo que ele esteja pela metade, porque eu tenho deixado um rastro de água aí pela casa inteira, mas eu cheguei. Eu fiz a minha parte aqui, consegui. É importante que a gente traga esse sentimento, esse pensamento para a nossa transformação moral. Não vai ser sempre assim tão difícil quanto mudar os hábitos que a gente tem que mudar agora. Acontece que a gente está persistindo há muito tempo no mal. A gente está persistindo há muito tempo no erro. A gente está sendo reincidente naquilo que é ruim. Então esse movimento inicial, ele é grande mesmo para vencer a inércia. Mas um dia vai ser fácil. O Emmanuel tem uma frase, e com essa frase eu vou terminando aqui a fala, que ele diz assim: a espontaneidade é precedida pela disciplina. A disciplina precede a espontaneidade. Antes que seja fácil, antes que seja suave, antes que seja espontâneo, é necessário me disciplinar. E a boa notícia é, eu não faço esse movimento sozinho. Nós estamos sempre acompanhados a partir do momento que a gente dá o primeiro passo. Porque nós temos benfeitores, nós temos forças profundas que nos auxiliam na nossa caminhada. O primeiro passo nos conduz a receber essa ajuda. E a espontaneidade vem depois. Então, espero que nesse recomeço de era,
de gente fina, elegante e sincera, como diz o Lulu Santos, a gente possa lembrar do fio de cabelo crescendo no dia de hoje. Lembrar do que a gente está fazendo hoje para que nós e o mundo que a gente habita seja melhor em 2024, em 2025, no ano 1 milhão, pelo que a gente está fazendo agora. Um feliz ano novo, acompanhado dessas forças superiores que nos auxiliam para todos nós. Fiquem com Deus e muito boa noite.